Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas esse vídeo vai chegar até você, mas ele chegará na hora certa, no momento certo, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero chegar sendo boca de Deus, sendo um profeta de Deus para você. Eu quero profetizar que todos aqueles que te desprezaram, todos aqueles que armaram contra você, são eles mesmos que vão ter que espalhar a sua vitória. Se vai espalhar a sua vitória, é sinal que tem vitória chegando para você. Então, em nome de Jesus, já abra um sorriso largo no rosto, porque hoje vai ser um dia abençoado, cheio da glória, cheio do Senhor Jesus. Eu profetizo que tudo que você colocar a mão, querida, tudo que você colocar a mão, querido, será abençoado. Tu vai crescer para a direita, vai crescer para a esquerda e profetizo sobre a sua vida. Você que está sem força para caminhar para o Senhor, profetizo força, ânimo para você ir buscar ao Senhor. Amém? Eu já quero chegar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração move o coração de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença, Senhor, como nada que somos, como pó, como cinza. Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos falado, feito que não provém de ti. Toma nossa vida em tuas mãos, repreenda todos os laços, todo embaraço, toda a fúria, Senhor, do adversário. Tu joga por terra no nome de Jesus. Toma a casa dessa mulher, toma a casa desse homem, tu visita, entra com a tua glória, entra com a tua majestade, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar no nome de Jesus. Repreenda, Senhor, toda a retaliação do inferno, todo olho grande, macumbaria, feitiçaria, Senhor, tu joga por terra. Coloca um anjo, Senhor, na porta da nossa casa, unge, Senhor, o umbral da nossa casa com o sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. Repreende toda a retaliação do inimigo sobre a nossa vida. É o que eu te peço no nome de Jesus e nos dá vitória. No nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. No nome de Jesus. Se não é inscrito um desses canais, já corra e já se inscreva no nome de Jesus. Amém? Ativa o sininho, tá? Deixe seu likezinho. Toda vez que você deixa seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou nesse tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então me dá a mão e vem comigo no nome de Jesus. E vamos buscar ao Senhor, lançar as redes mais longe. No nome de Jesus. Pastor, eu estou precisando urgentemente de uma oração. Tá no lugar certo. Vai colocar o seu nomezinho aqui, o nome do seu familiar para a oração de meia-noite. No nome de Jesus, coloca aqui que eu vou estar orando por você e sua casa. No nome de Jesus. Tá? Deixa o seu likezinho. E eu tô pedindo, gente, foi um propósito que Deus colocou no meu coração para vocês compartilharem lá no status do Zap. Compartilha lá. Aí você compartilha lá, volta aqui e fala assim, pastor, eu compartilhei que eu vou estar colocando você nas minhas orações. Não é na oração de meia-noite, é nas minhas orações particular. Então, se eu orar 2, 3 vezes por dia, você vai estar lá na minha oração, tá bom? Em nome de Jesus. Não esqueça, compartilha, deixe seu likezinho no nome de Jesus. Pastora, como é que a gente faz para trazer a senhora para dar um glória aqui na minha igreja? Lá no Instagram, tá bom? Você vai me chamar lá em box e a gente vai fechar uma agenda para dar um glória aí na tua congregação no nome de Jesus. Pastor, eu gostaria de fazer um gabinete, eu gostaria de conversar com a senhora, né? É lá também no Instagram, tá, gente? Me chama em box, pastora Magna, com N. Não é Magda, é Magna,
com N, Vasconcelos com 2 L's, tá bom? Me chama lá que a gente conversa, né? Com uma conversa vinda do altos céus, com Deus no nosso meio. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre um homem que foi totalmente pisoteado e humilhado por sua própria família. Amém? Então vamos lá. Juízes 11. O título é Jetifé livra os israelitas. Era então Jetifé Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jetifé. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jetifé e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jetifé fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jetifé e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jetifé na terra de Tobi. E disseram a Jetifé: vem nos ser por cabeça, para que combatermos contra os filhos de Amon. Porém, Jetifé disse aos anciões de Gileade: porventura, não me aborreceste? E vem a mim e não pediste da... Peraí, gente. Porventura, não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Amém? Essa é uma palavra gloriosa. E ela nos conta a história de um homem, aqui chamado Jetifé. A palavra de Deus vai dizer que ele era filho de uma prostituta, mas o seu pai, Gileade, o assumiu assim mesmo como pai, dando nome, dando tudo para ele, tá? Mas aqui nasceram também dos filhos de Gileade, da esposa dele, filhos da união do casamento. Então, Jetifé não era filho da união de casamento. Então, pelo que nós olhamos aqui, né, e alguns historiadores vão dizer, Gileade provavelmente era o filho mais velho. Perdão, Jetifé era o filho mais velho de Gileade, tá? Mas aqui, quando chega a época da partilha, que provavelmente o pai dele morreu, porque quando ele só se fala em partilha, quando alguém se vai, né? Você só pode partilhar da herança de alguém quando alguém se vai. Apesar que tem gente que usufrui da herança do outro ainda em vida, né? Eu já vi tanta coisa, gente, tanta coisa. Meu Deus, se você pudesse olhar com os meus olhos, né? Então, aqui provavelmente o pai tinha morrido e agora chegou a hora de repartir a herança. Então, para não repartir com o filho primogênito, que provavelmente era Jetifé, alegaram que ele era filho da prostituta, que ele era filho fora do casamento, então ele não herdaria a herança do pai. Então, vamos lá, vamos ver o contexto aqui desse texto. Então, quero que você imagine uma pessoa que tem direito à herança sendo negado de colocar a mão na herança e ainda sendo roubado pelos próprios irmãos. Porque quando você coloca a mão em algo que não é seu, isso é furto, isso é roubo. Não é seu, por que colocou a mão? Então, aqui eles não só roubaram o direito dele de filho, mas roubaram a herança de Jetifé. E aqui Jetifé ele não bate boca, Jetifé não grita, ele não recorre à justiça, porque ele podia, né, recorrer aos juízes, podia, né, fazer alguma coisa para ele pegar a herança de volta. Não. Ele simplesmente foge. Então, o que eu quero te dizer, aqui esse homem provavelmente estava magoado,
estava dilacerado, porque quem traiu ele não foi pessoas estranhas, quem traiu ele foi de dentro da casa. E muitas das vezes nós somos traídos com os de dentro da casa. Quem é de dentro da casa que te passa a perna, dentro da casa, gente, não estou falando só a nossa casa não, pode ser a casa, o trabalho também é uma espécie de casa, a igreja que você vai também é uma espécie de casa, você está entendendo? O ambiente que você está inserido é uma casa. Então, se você tem comunhão, então se eles eram família, eles tinham comunhão, eles sentavam na mesa, eles comiam junto, repartiam pão, porque é uma família. E família tem comunhão, família anda junto, você tá entendendo? Então, aqui na hora de repartir os bens, eles falam: não, seu lugar não é aqui. Você é filho de uma prostituta, vai embora. Jetifé tinha todo o direito deles de lutar por justiça, porque ele era filho de Gileade, mas ele resolve não lutar. Ele resolve fechar a boca, ele resolve sair, mesmo tendo todo o direito dele. Lembra quando o Saul começa a perseguir Davi e Davi foge para a caverna de Adulão? Davi tinha todo o direito ali, ele estava casado com a filha de Saul, mas ele não fala, ele foge. E você acha que na caverna de Adulão Davi não estava triste? Davi não estava choroso? Davi fez alguns salmos nessa caverna, entendeu? Porque ele estava triste, ele estava choroso. Ele estava com medo, porque quando você é passar da perna, quando puxam o seu tapete, quando traem você está entendendo? Principalmente traem a sua confiança, porque tem pessoas que a gente coloca toda a confiança nela, sabe? Deposita confiança, deposita esperança, e aquela pessoa sabe o que faz com a sua esperança, sabe o que faz com a sua confiança, amassa como se fosse uma bolinha de papel. Para ela é simples, como se fosse uma bolinha de papel e joga no lixo. Então, muitas das vezes, chegamos assim, totalmente dilacerado, porque fomos traídos, porque fomos humilhados, fomos enganados, fomos perseguidos. Você tá entendendo? Então, era tudo isso aqui que Jetifé sofria, mas ele aguentou calado. Então, eu já aprendo uma grande lição com esse homem guerreiro aqui. E no meio da adversidade eu tenho que aguentar calado. A afronta vem, eu tenho direito de debater? Tenho. Eu posso? Até posso, mas eu tenho que saber que eu não vou fazer. Presta bem atenção. A confiança, tá? Ela é assim. Eu quero que você imagine um cavalo totalmente selvagem. Cavalo selvagem no pasto, né? E a pessoa vai ali, gostei desse cavalo. Leva o cavalo, mas ele precisa ser amansado. Você tá entendendo? Amansado. O domínio próprio é assim. Eu posso fazer? Posso. Eu posso dar o coice? Posso. Mas eu preciso ser amansado pelo Espírito Santo. E aqui o dono do cavalo amansa o cavalo. Aí monta no cavalo. O cavalo tem o quê? Domínio próprio. Ele pode derrubar o dono dele, de cima dele? Pode, mas ele não faz. Então aqui Jetifé teve domínio próprio. Ele podia falar, ele podia espraguejar, ele podia fazer grandes coisas, mas ele não fez, porque isso chama domínio próprio. Então eu aprendo uma grande lição nesse texto, é ter domínio próprio. Domínio próprio é eu saber que eu posso fazer e que eu posso tomar a decisão e que eu posso ir lá, mas resolvo não fazer. Eu posso dar resposta na mesma altura, mas eu resolvo não fazer. Eu posso discutir, mas eu resolvo não fazer. Falaram mal de mim, vou falar também, mas eu resolvo não falar. Você tá entendendo? Ah, falaram, eu vou tirar satisfação. Eu resolvo não tirar, tá? Isso é domínio próprio. Domínio próprio é você saber que você tem a força, que você tem a razão, que você pode fazer, mas você escolhe não fazer. Isso é você ter domínio próprio, é você se dominar as suas emoções. E o meu mal e o seu mal que a gente não domina as emoções. Sabe, no meio de uma afronta, a gente bate a afronta de volta. No meio que a gente está falando, alguém está falando da gente, a gente vai e fala da pessoa também. A gente quer rebater.
sabe? Porque nós vivemos num tempo que é tudo muito fácil. Ah, falou de mim na internet, eu vou lá falar também. Ah, eu vou jogar uma indireta para fulano no status. Posso jogar indireta? Posso, mas eu tenho domínio próprio. Posso falar mal de fulano? Posso, mas eu tenho domínio próprio. Posso rebater o meu marido com a mesma palavra que ele me rebateu? Tem um ditado assim, né? Como é que é? Quem bate, apanha de volta. É um negocinho, já esqueci. Né? Bateu, eu bato de volta, lembrei. Né? Posso bater de volta? Posso. Mas eu tenho domínio próprio. Então, aprendo uma grande lição com esse homem. Ele teve domínio próprio das atitudes dele. Ele pega e sai e deixa que Deus justifique ele, que Deus faça justiça. Porque quando eu saio de cena e deixo Deus na cena, sabe? Eu sei que algo grande vai acontecer, porque Deus é o dono da guerra, é Ele que faz a guerra. Então, quem me humilhou, quem bateu, quem falou, quem fez, quem puxou meu tapete, vai se acertar com Deus e não comigo. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ter domínio próprio das minhas emoções, tá? Então a palavra de Deus vai dizer que ele sai e ele vai para Tobi. E quando chega em Tobi, vários homens se juntam a ele. Então ele cria um exército ali. Porque se tem vários homens com ele, né? Já é uma legião. Porque mais ou menos uns 3.000 é uma legião de soldado, né? Então eu acredito que talvez não chegasse a 3.000, ou talvez chegasse, né? Mas eles aprenderam que esse homem é ter domínio próprio. E você só se junta com outra pessoa se você admira a história daquela pessoa. Então, Jetifé, além de ter domínio próprio, ele tinha uma história. As pessoas se espelharam nele, porque você não vai se juntar com ninguém, tá? Que você tá vendo que só tá indo a derrota, né? A pessoa tá fazendo coisa ruim, tá isso, tá aquilo, você vai se juntar com aquela pessoa? Não. Mas quando você vê que a pessoa tá fazendo bem, que a pessoa tá indo, o que que você quer fazer? Você quer ajudar naquela obra, tá entendendo? Você quer dar a mão àquela pessoa, você quer ir junto, porque você tá vendo que a pessoa tá indo pra frente. Ninguém quer ficar com quem tá andando pra trás. Então, esses homens se juntaram a ele porque se identificaram com ele. Então, muitas das vezes, meu querido e minha querida, quem vai te trair está sentado na tua mesa. Come do teu pão. Lembra de Judas? Judas comeu do pão que Jesus deu na mão. Às vezes, quem te trai é quem você esticou a mão no momento de crise, no momento difícil, sabe? E agora ela já saiu do fundo do poço e está preparando a armadilha para te jogar, porque acha que você não pode tomar posse daquela benção, acha que aquela benção é dela, que o lugar é dele, você está entendendo que você não cabe ali. Só que quem nos justifica é Deus, você está entendendo? Então eu sou como Jetifé, eu prefiro sair, eu saio. Sabe por quê? Porque eu saindo, Deus entra. E quando Deus entra, irmão, meu Deus. Então a gente tem que entender que há tempo de chegar e há tempo de sair. E aqui a palavra de Deus vai dizer que aí Deus é o próprio Deus, tá? Porque se Deus é o dono da guerra, quem levanta a guerra é Deus, quem faz guerra é Deus. Que os inimigos se levantam contra o povo de Israel. Aí o povo de Israel precisa de ajuda. Aí lembra de quem? De Jetifé. Porque conhecia a índole desse homem. Sabia da injustiça que tinham feito com esse homem. Sabiam que tinham roubado ele. Você tá entendendo? Tinham dilacerado a alma desse homem. Mas viu que ele era um homem com coordenação, viu que ele era um homem com domínio próprio. Uma das características para você ser um bom líder, uma boa líder, é domínio próprio. O domínio próprio, ele faz seu casamento ficar de pé. O domínio próprio, ele faz você dar uma boa criação para os seus filhos. O domínio próprio, sabe, faz o seu ministério ficar de pé. O domínio próprio faz a gente não cair em tempos de tempestade. Domínio próprio.
próprio. Então, esse homem, ele tinha domínio próprio. E quando você tem domínio próprio, a palavra de Deus fala que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. As pessoas te observam 24 horas, as pessoas estão observando você. Sabe que você é aquele que não bateu boca, tinha tudo para bater boca, mas não bateu. Você é aquele que tinha razão, mas deixou Deus justificar a sua razão. Você está entendendo? Porque as pessoas reconheceram aqui em Jetifé que ele era um homem valoroso. Então a palavra de Deus vai dizer que aqui os anciões vão atrás dele e pede ajuda a ele. E ele fala assim: para que vocês vieram atrás de mim? Vocês não me expulsaram de lá? Para que vocês vieram até aqui? E a palavra de Deus diz que mesmo ele fazendo esta pergunta é de um homem que está magoado, não é? De um homem que está ferido, não é? Mas mesmo assim, ele vai. Se ele foi, ele tinha um grande domínio próprio que ele podia ter ido para se vingar. Ou não ido, ter deixado eles serem derrotados, porque era isso que o povo de Israel estava sendo, derrotados. Tá? Ou não ia, não, mas ele teve domínio próprio e liberou perdão. Porque se ele não liberasse o perdão, ele não ia entrar na batalha. Você tá entendendo? Se ele não liberasse o perdão, não tinha como ele socorrer o povo de Israel, porque os irmãos dele estavam lá. E quem foi que expulsou ele de lá? Foi a própria casa, a própria família. Às vezes a gente deixa algumas coisas passarem na nossa vida porque a gente não quer liberar o perdão. Você tá entendendo? Tá chegando o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, são tudo épocas que a gente faz comunhão com a família, né? Mas você deixa de fazer algumas comunhões com a sua família porque você não liberou o perdão. Você tá entendendo? O Jetifé aqui, ele liberou perdão para ele poder ir à batalha, porque como é que você vai batalhar por alguém se você tá com mágoa daquela pessoa? Porque quando você tá com mágoa, o que você faz? Simplesmente você vira a cara e sai andando. Você tá com mágoa, aquela pessoa tá do outro lado da rua, você nem olha para a cara dela, porque seu coração tá cheio, você tá com mágoa. Você tá entendendo? Jetifé não, Jetifé pegou aqui essa missão com as mãos e foi guerrear para o povo de Israel, porque a mágoa havia saído do coração dele. Quem pisou, quem humilhou, ele entendeu que Deus é quem cuida dos nossos inimigos, que eu tenho que ter domínio próprio das minhas emoções. Domínio próprio das minhas emoções, gente, é eu saber que eu posso fazer e não faço. É o meu eu, a minha carne está querendo se vingar e eu não me vingar. A minha carne está querendo falar e eu não falar. Até então, porque se você resolve falar no momento de discussão, no momento que os nervos estão à flor da pele, aquela pessoa não vai te escutar, porque ela está totalmente inflamada por Satanás, ela não vai escutar você. Talvez se ela escutar, ainda vai sair deturbado, ela vai entender, você vai falar uma coisa e ela vai entender outra. Então, no meio de uma discussão, eu tenho que ter domínio próprio e me calar. Aqui, Jetifé, ele se cala e ele sai, porque eu saindo do cenário, Deus já entrou no cenário e está colocando as coisas no lugar. Eu tenho que ter paciência e discernimento. A palavra diz que passou-se alguns dias. Não foi anos, né? Foi alguns dias, pode ser meses. Mas Deus levantou o inimigo lá para ir contra o povo de Israel, porque Deus é o dono da justiça. A justiça precisava ser feita. Então, em nome de Jesus, talvez você chegou nessa live pedindo justiça a Deus, porque te feriram, te humilharam, te pisaram, te enganaram, falaram mal de você, deram uma rasteira em você. Você está entendendo? E Deus hoje me trouxe aqui para te dizer, tenha domínio próprio. Você pode se vingar, você pode falar, você pode fazer tudo. Mas tenha domínio próprio. Domínio próprio é aquele cavalo que é manso pelo Espírito Santo, sabe? Aquele cavalo indomável, aquele que dava coice, aquele que pisava, aquele que relinchava. Agora ele se abaixa para o dono dele montar. Você tá entendendo? Então eu com domínio próprio, esse cavalo pode fazer tudo isso. O dono pode montar e quando ele montar eu der um coice, chutar ele. Tá entendendo? Pisotear ele, não. Eu tenho a força para fazer, mas eu não faço, porque eu tenho um domínio próprio. Então, quem te feriu, quem te humilhou, quem te machucou, não bata a boca, não reaja, simplesmente sai de cena. O marido tá nervoso?
Tá no quarto, sai do quarto. Tá na sala, sai da sala, vai para outro cômodo, já vai em oração. Você tá entendendo? Ah, meu filho chegou assim, assim, assim. Corrija, mas com domínio próprio. Você tá entendendo? Com domínio próprio. Não vai falar coisas que vai amaldiçoar o seu filho e a sua filha. Eu preguei aqui esses dias sobre palavras que saem da nossa boca. Preguei sobre Balaão. Você tá entendendo? A gente tem que saber o que sai da nossa boca. Dependendo do que você fala, é para amaldiçoar ou para abençoar. Tá? É você ter domínio próprio diante de uma tempestade, diante de uma discussão, você ser centrada. Você falar, Senhor, eu não tenho domínio próprio, gente. Peça a Deus domínio próprio, porque domínio próprio é um dom. E a palavra de Deus fala que dom a gente tem que pedir a Deus. Então eu tenho que ter domínio próprio diante de uma discussão, eu tenho que ter domínio próprio diante de um vendaval, diante de uma tempestade, domínio próprio diante de uma calúnia, domínio próprio diante daquele que está falando mal de mim, domínio próprio diante daquele que puxou o meu tapete, domínio próprio, porque é Deus quem te justifica, Ele é o dono da guerra. Então coloca a tua batalha, coloca a tua mão, coloca os teus problemas na mão do Senhor e sai. Sabe? Aqui Jetifé sai. Querido, você até sai, mas num tempo determinado. Se for do Senhor, você volta. Então acalme o seu coração. Deus está contigo nessa peleja. Talvez você está chorando aí, está falando, pastora, mas eu fui traída por quem eu estiquei a mão. Quem eu estiquei a mão foi esse que me traiu. Lembra de Judas? Judas comia na mesa com Jesus, andava com Jesus e foi traído. Jesus foi traído com o quê? Com um beijo. Então muitas das vezes aquele que te beija, aquele que te dá carinho é aquele que vai te enganar, é aquele que vai passar a perna em você. Então, em nome de Jesus, tenha domínio próprio no meio da tempestade, no meio da traição, no meio que sua vida está de cabeça para baixo. Tenha domínio próprio, não rebata com a mesma moeda. Ah, me traiu, vou trair também. Falou, vou falar também. Então você não tem domínio próprio. Então é o próprio Satanás que está te dominando. Entendeu? Domínio próprio é eu poder fazer, eu posso fazer e eu não fazer, porque eu domino as minhas emoções, eu domino os meus sentimentos. Então já vai colocando nos comentários que eu gosto de trabalhar com profeta, gente. Gosto de trabalhar com profeta. Eu tenho uma seguidora que virou minha amiga, a Elisa Rafael, ela sempre coloca aqui nos comentários, né? Aí ela me imita nesse... Eu gosto de trabalhar com profeta, gente. E eu acho engraçado, sabe? Então, meu querido e minha querida, eu gosto de trabalhar com profetas. Já coloca nos comentários e profetiza. O ato de você digitar, o ato de você escrever nos comentários é o ato de você reverberar. Você está falando. Então já coloca assim, no nome de Jesus, a partir de hoje eu terei domínio próprio das minhas emoções. No nome de Jesus, a partir de hoje eu terei domínio próprio das minhas emoções. No nome de Jesus, a partir de hoje eu terei domínio próprio das minhas emoções. É você saber que você foi um cavalo que era indomável, mas agora o Espírito Santo é que te doma. É ele que fala no teu ouvido, olha, filha, não responde, não rebata, se cala, porque quando você cala é eu que falo, mas quando você fala, eu não falo. Você tá entendendo? Você tem que aprender a se calar. Tá brabo, tá discutindo, tá no meio lá do furdunço, fica calado. Sai de perto, irmão. Sai de perto e vai orando, vai orando, vai orando. E Deus vai colocar tudo que tá fora do lugar no lugar. Aqui Deus dá vitória, gente, fé. Eu quero te dizer que Deus dá vitória às nossas pelejas. Eu creio que Jetifé, quando ele sai da cidade totalmente expulso, ele pensou que tudo estava perdido. Ele saiu cabisbaixo, tá? Ele saiu deprimido, ele saiu depressivo, sabe? Mas não há choro que dure a noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. O tempo pode passar, sabe? Tudo pode passar, mas Deus não esquece do que fizeram com você. Você tem que esquecer, jogar no mar do esquecimento. Não se preocupa, mas Deus não esquece. Amém? Quem tem que esquecer é você. Quem tem que ter domínio próprio dos seus sentimentos é você. Quem tem que perdoar, liberar o perdão é você. Agora a guerra, a batalha, a ofensa, coloca na mão do Senhor. Amém? Ele não tem culpado por inocente. O tempo pode passar, mas a cobrança vem. Amém? Eu quero te estar convidando para você estar orando comigo. Nós vamos orar por domínio próprio. Porque muitas pessoas não têm domínio próprio. Ah, eu sou Pedro. Ah, eu sou João. Ah, eu sou Timóteo. Ah, eu sou... Ah, gente, tenha domínio próprio. Você é única.
Você tá entendendo? Você é único. Ah, pastora, mas eu tenho temperamento de Pedro, de Paulo. Querido, e se eu te disser que eu achava que eu tinha o temperamento de Pedro? Ah, eu falava, ai, porque eu sou como Pedro, qualquer coisa eu passo a espada. Só que eu fui numa palestra e descobri que eu não sou Pedro, eu sou Paulo, que era sanguíneo. Então, a partir daí eu falei, Senhor, me dê domínio próprio dos meus sentimentos. Sabe, eu posso fazer, eu posso revidar, mas eu não faço. Quem faz por mim é o leão da tribo de Judá. Amém? Eu quero estar orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na tua presença. Senhor, nós te entregamos, Senhor, essa mulher, esse homem que não tem domínio próprio. Senhor, que a língua não é travada, que tudo que ela pensa, tudo que ele pensa, ele fala. Ah, me bateu, vou bater também. Me machucou, vou machucar também. Me respondeu, vou responder também. Senhor, isso não é domínio próprio. Dê domínio próprio para essa pessoa. Que ela saiba que ela pode fazer, que ela pode revidar, que ela pode falar, mas ela escolhe não falar. Ela escolhe, Senhor, falar, mas é falar contigo, entregar a batalha contigo, a peleja contigo, Senhor, porque a peleja não é nossa. Senhor, a tua palavra diz que tu é o dono da guerra. Se tu é o dono da guerra, Senhor, eu não tenho que fazer nada. É tu que levanta a guerra, é tu quem para a guerra. Então, em nome de Jesus, a nossa oração hoje é que venha nos dar domínio próprio diante da adversidade, domínio próprio diante da traição, diante da puxada de tapete, diante do levante, domínio próprio diante de uma discussão, domínio próprio, Senhor. Nos capacita, coloca, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor, fechando a nossa boca, que nós venhamos, Senhor, ouvir mais e falar menos, e ter entendimento, ter discernimento, nos dá mansidão, nos dá temperança, Senhor, no meio das crises, no meio das batalhas, Senhor, porque as batalhas não são minhas, as batalhas são suas. É o que eu te peço, Senhor, domínio próprio para essa pessoa. E eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe essa live com aquela pessoa que você sabe que é sanguínea, que quer fazer, que quer acontecer, sabe? Porque ela saiba que ela tem que ter um freio. E quem coloca freio é o Espírito Santo, sabe? Que ela tem que ter mansidão. Porque quando você sai atropelando as coisas, querido, depois você vê o tumulto que você arrumou, aí depois você ora, ah, Senhor, me ajuda. O leite já derramou, querido. Então não deixe o leite derramar. No nome de Jesus, tenha domínio próprio. Domínio próprio é um dom, então peço o dom do domínio próprio, dom de mansidão, dom de fechamento de boca, porque até para fechar a boca é um dom. Principalmente nós, mulheres, queremos falar, 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 falar. Então, em nome de Jesus, peça domínio próprio. Amém? Compartilha essa live no nome de Jesus. Você compartilhou lá no status do teu zap, volta aqui e coloca assim, pastora, eu compartilhei, que eu vou estar colocando você nas minhas orações. Tem uma semana cheia da glória e cheia da graça e uma semana de domínio próprio no nome de Jesus. Beijo grande e até a próxima.